Por favor, abram a Bíblia Sagrada no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, onde a partir do versículo 13 está a base da mensagem do Senhor para a nossa vida nessa noite. Amém? Você já encontrou? Está na tela também. Diz assim a palavra do Senhor: e saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, o capitão da guarda do rei, aquele que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim, num ato de fé. Amém. Quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Abra a tua boca, glorifique ao Senhor, glórias e aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Só Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por tuas palavras. Aleluias. Os amados podem sentar-se. Glórias a Deus. Olha, queridos, eu vou aproveitar que esse último versículo ainda está na tela aí, o 15, para dizer que a última leitura que nós fizemos foi assim, ó, a última parte, né? Então, Arioque explicou o caso a Daniel. Que caso? Eu vou explicar para a igreja também qual foi o caso. Isto tudo aconteceu no tempo do profeta Daniel, obviamente, quando Nabucodonosor era o rei da Babilônia, e a Babilônia era o grande poder mundial daquele tempo. Podemos dizer que Nabucodonosor, este rei, ele era o rei do mundo, não o rei dos céus e da terra, ele só era o rei do mundo. Amém, amados? E com este poder todo, ele passou por uma experiência, esse rei, ele passou por uma experiência, meus irmãos, que, você vai ver, era Deus por trás disso tudo, em todo o tempo, atrás dessa esquisitice que vocês vão ouvir agora, atrás destes acontecimentos todos que a gente vai hoje, né, discorrer um pouco sobre eles, estava o próprio Deus agindo, a começar por este rei. Esse rei teve um sonho, e este sonho perturbou muito a cabeça do rei, ele ficou perturbado. Quem é que estava fazendo isso? O próprio Deus. Sabe, tem horas que Deus está fazendo coisas, irmãos, para a nossa vida, está fazendo coisas por nós. Tem muitas e muitas vezes que Deus está pensando em você, Ele está considerando você, o lugar que você está, o conhecimento que você tem, o modo como você se porta diante dele, o teu jeito de adorar, o teu jeito de aprender a palavra, o teu jeito de testemunhar sobre a grandeza de Deus na tua vida. Ele está considerando tudo isso, e aí ele está fazendo coisas, e aí ele está mexendo com gente. Você nem imagina isso, mas ele está mexendo com gente. Vai chegar em você daqui a pouquinho, mas você não está entendendo nada, você nem está sabendo de nada. É possível que neste exato momento, quando aqui reunidos, nós estamos para adorar ao Senhor, o Senhor esteja trabalhando na cabeça de alguém importante, de alguém com poder, de alguém que tem uma expressão forte nessa terra, e nós nem sabemos.
Então, se por acaso você viver coisas estranhas daqui a pouco, antes de se apavorar com isso, receba esta palavra em teu coração nesta noite. E se fortaleça com estas palavras. O rei tem um sonho, ficou todo perturbado, mas não lembrava do sonho. Então ele reúne todos os sábios da Babilônia, os magos, os astrólogos, toda a sua equipe de gente que ele considerava ser sábios, inteligentes, poderosos. E diz assim, viu, seguinte, eu tive um sonho aí, e esse sonho está acabando comigo. Eu quero uma coisinha de vocês, que vocês façam eu lembrar do sonho e me diga o que significa esse sonho. Então isso é o que a gente vê lendo do versículo 1 até o primeiro versículo que nós lemos, que foi o 13. Do 1 ao 12 vai dizer exatamente isso. O que os caras fizeram? Ô rei, mas espera um pouquinho. Então você diz o que você sonhou e a gente fala o que significa. E o rei falou, eu já disse 2 vezes que eu esqueci do sonho. Eu quero que vocês me lembrem o que foi que eu sonhei e me digam a interpretação. E não me enrolem, porque eu estou percebendo que vocês estão com conversinha. Então, só para você ter ideia de como é o poder do mundo, como é atribuir poder àquele que não tem Deus, mesmo que ele seja usado por Deus, muitas coisas, irmãos, estão a cargo de poderes da terra. Então, diante deste poder que ele tinha, ele disse, bom, então é o seguinte, vou matar todos vocês porque vocês não servem para nada. E emitiu um decreto, e mandou o Arioque ir recolhendo todos os sábios para trazer para matar. E quem era da equipe dos sábios? O Daniel, o profeta Daniel, e os 3 companheiros dele, também muito famosos, né, irmãos? Eu espero que você conheça. O Sadraque, o Mesaque e o Abidnego. Aqueles 3, né, que foram lançados na fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abidnego era o nome hebraico deles. Quando chegou na Babilônia, foi trocado lá por Misael, Ananias e Azarias. Pois bem, então Daniel e os seus 3 companheiros foram avisados por Arioque. Olha, é o seguinte, está aqui o decreto, vocês vão morrer, pode me acompanhar. Então, Daniel não estava lá na reunião com o rei, mas foi avisado pelo chefe da guarda. Daniel então pega e diz, viu, o que está acontecendo? E o Arioque explicou esse caso para o Daniel. Sabe, amados, vamos pensar que o caso seja com você. Não exatamente este caso, mas tantos outros casos. Porque nós não estamos isentos dos casos. Quantos podem estar vivendo aqui um caso? Um caso de traição? Quantos estão sofrendo um golpe? Quantos estão passando por um caso de desprezo? Quantos estão com situações que são muito graves, muito difíceis de serem resolvidas? Vocês estão pensando que é brincadeira? O maluco sonhou e queria que alguém lembrasse o sonho dele? Não, mas vamos esquecer um pouco isso e pensar que com o poder que esse homem tinha, ele estava decretando a morte de Daniel. Isso é pior do que você ter uma doença grave e ter que passar por uma cirurgia que você não sabe se vai sair vivo ou morto da mesa de cirurgia. Nesse caso, sem doença mesmo, ia simplesmente ser morto. Era apenas contar alguns dias para ser morto. Isso. Então era muito grave o caso dele. A situação deles era uma situação de morte. E aí eu fico pensando, meus amados, por que essa palavra está na Bíblia? E por que Deus está falando conosco sobre esta palavra nessa noite? É porque muito provavelmente
nas situações difíceis da nossa vida, por mais que você ouve palavras, por mais que você conheça o poder do teu Deus, muitas vezes o que falta conhecer é o modo como você está reagindo diante de dificuldades tão graves assim. Então, o que fazem uma boa parte das pessoas? Você já sabe. Talvez você esteja fazendo isso agora. Eu vou te dizer algumas coisas que representam o modo como as pessoas reagem diante de situações como essa. Você pensa, ele não tinha culpa de nada. Ele lá vai saber que o rei está sonhando uma doideira lá que ele não sabe nem o que é. Ele simplesmente é surpreendido com uma notícia grave desse jeito e ele poderia fazer a primeira coisa que normalmente, eu vou ter que me incluir nisso também, normalmente a gente faz. Infelizmente, irmãos, totalmente errado. É aí que a gente vai perdendo tempo para receber a bênção, sabe? É aí que a gente vai se afastando do poder de Deus. Mas a primeira coisa que normalmente as pessoas fazem é se lamentar muito, é reclamar demais, é dizer: como pode acontecer um negócio desse comigo? Olha só, a gente veio como escravo aqui para a Babilônia, a gente estava lá no nosso palácio, fomos sequestrados, mas a gente não deixou de servir a Deus. A gente poderia ter comido daquela comida do manjar do rei oferecida aos deuses aqui da Babilônia, mas não, a gente preferiu comer chuchu e abobrinha. Nós fomos fiéis e agora nós vamos morrer desse jeito? Os irmãos estão entendendo isso? Normalmente é o que a gente faz. A gente, em primeiro lugar, reclama, lamenta, chora. Segunda coisa que normalmente a gente faz. O que a gente faz quando está numa situação assim? A gente quer procurar um culpado. Quem é o culpado disso aqui? Por que está acontecendo isso? Por que eu estou intimado desse jeito? Por que a minha situação está triste? E a gente quer colocar a culpa ou na mulher, ou no marido, ou num filho. E o pior de tudo, meus amados, é que muitas e muitas pessoas, nestas horas difíceis, nessa ansiedade de achar um culpado, acaba colocando culpa até no próprio Deus. É quando vem aquelas frases do tipo: como se Deus é um Deus de amor, se Ele cuida de mim, se Ele é o meu pastor e nada me faltará, eu estou vivendo esse problema dessa forma. É assim ou não é assim? Muitas e muitas vezes é assim que a pessoa reage. Sabe o outro jeito que a pessoa reage, irmãos? Fugindo. Poderia passar pela cabeça deles o seguinte: o quê? Não vai matar mesmo? É sério isso? Deixa eu dar uma lida no decreto. Meu Deus, é desse jeito mesmo. Sadraque, Mesaque, Abednego, chega aqui, negão, chega aqui. Temos que fugir, velho. Temos que fugir. Temos que escapar. Temos que tentar tudo. Perdido por perdido, truco. Não é assim? E é assim que muitos cristãos estão reagindo. Estão fugindo das situações. Estão se escondendo. Estão querendo escapar a qualquer custo com suas próprias forças. Como se esconder do problema, como se fugir da situação fosse resolver o problema. Mas, amados, você sabe que isso só está atrapalhando a tua vitória. Você sabe que quando você foge, você está apenas adiando a tua derrota. Agora, quer saber a quarta forma, o quarto jeito que muita gente reage? Espero que não seja o teu caso, mas simplesmente deixa para lá. Deixa como está, para ver como, e não faz nada. Ou seja, é aquele que se conforma. A família está se destruindo, mas ele está conformado, ele diz: o que eu posso fazer? Eu não tenho culpa, não tenho o que fazer, deixa quieto. É aquele que vê a situação financeira cada vez mais grave, cada vez mais conturbada, e ele diz: deixa como está, não faz nada.
Sabe, queridos, eu vou fazer um resumo desses 4 casos. Nesses 4 casos, quem reage dessa forma, fugindo, colocando a culpa nos outros, esperando para ver como é que fica, sabe? Ou então, se lamentando e reclamando, sabe, na verdade, eles estão simplesmente aceitando a derrota. Eles estão agindo, dando o caso por perdido. Perdi. Sabe, meu querido, você está aqui diante de um Deus muito poderoso. Você pode viver as situações mais terríveis da tua vida, mas eu quero te dizer nessa noite, pelo poder da palavra de Deus, você não pode dar o teu caso por perdido. Você não pode dar a morte como certa, você não pode aceitar este fim que desenharam para você, porque o fim dessa história foi aquele que Deus desenhou para Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Não foi o plano de Nabucodonosor, não foi a ordem do Arioque, não foi aquilo que as pessoas achavam que ia acontecer, mas foi completamente diferente na tua vida, irmão em Cristo. Você também não pode aceitar a derrota dessa forma. Você não pode entender que o inimigo dá a última palavra. Aliás, só quem pode dar a última palavra na tua vida é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É só quando Ele diz que vai acontecer, mesmo que tudo mostre ao contrário. É por isso que esta palavra está vindo no coração da igreja nesta noite, porque são muitos os casos, são muitos os nossos irmãos que vivem situações assim em muitas das áreas da vida. Não é só na financeira, não é só de saúde, mas é na conjugal, é no relacionamento com filhos, é em ministério. Cada um sabe da gravidade dos seus problemas e de como estas coisas aparecem para você enfrentar. Mas nessa noite nós precisamos aprender com Daniel. Sabe, nós ouvimos assim, e é uma frase de efeito muito bonita. Ela diz assim: não diga para Deus qual é o teu problema, mas diga para o teu problema quem é o teu Deus. Amém, aleluia, irmãos, tudo bem, vai nessa fé, não tem problema, está correto sim. Está tudo bem, mas nós precisamos entender que muitas e muitas vezes, sim, nós vamos ter que dizer para o nosso Deus qual é o nosso problema. Sim, nós vamos ter que recorrer a Ele. Então pode dizer para o teu Deus o tamanho do teu problema, porque você vai ver que as reações de Daniel a partir do versículo 16 foram estas. Aprendamos com ele. Versículo 16: e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse o quê? Que lhe desse o quê? Daniel pediu um tempo. Sabe qual é o problema de tanta gente? E infelizmente, o problema de tantos crentes é que nós não gostamos do tal tempo. É que nós queremos tudo de imediato. Nós não sabemos pedir um tempo para buscar o Senhor. Nós achamos que o que Deus tinha que fazer na nossa vida, que o que Ele tinha que nos ensinar, que o que Ele tinha que nos entregar em termos de poder, já aconteceu. Então, ou eu tenho agora, ou eu não vou ter nunca mais. E esse imediatismo está acabando com a vida de muitos crentes. E agora eu quero falar para as novas gerações, especialmente. Eu não sou contra redes sociais, eu não sou contra a tecnologia, eu não sou contra a inteligência artificial, eu não sou contra as revoluções tecnológicas que a humanidade atravessa, né, e vivem há muito tempo. A industrial, a da informática, da internet, enfim. A última é a inteligência artificial. Eu não sou contra isso. Eu só acho que é de se tomar cuidado com o uso de todas as ferramentas. No tempo de Abel e Caim, não tinha internet, não tinha celular, não tinha computador. Mas tinha faca, tinha pedra.
E aquela mesma pedra que poderia servir para moer um alimento, serviu para matar. A faca que corta o pão também mata. Quem está me entendendo? E isso não é nova tecnologia. O que significa que nós podemos usar as coisas para um lado bom, mas também para um lado ruim. Amém, amados? E por que eu estou entrando nisso? Porque nessa onda de fast food, você entra numa lanchonete de marca e você nem precisa mais de fazer o pedido no balcão. Você vai no totem e marca lá o que você quer, daí a pouco o teu nome é chamado, o teu número, e você é atendido. O TikTok é tudo muito rápido. O Reels, Shorts, tudo rápido, 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 rápido. E sem a gente perceber, isso está afetando a nossa cabeça, especialmente dessa nova geração. Então, muitas vezes isso é transportado para a vida espiritual. E aí você também quer que Deus te atenda rapidamente. Você não tem mais a paciência de esperar, a paciência de buscar. Então essa é a primeira lição que a gente vê nessa noite. O Daniel simplesmente pediu tempo. Olha, eu não sei fazer isso agora. Irmão, pode ser que você não saiba resolver esse problema agora, nesse momento. Pode ser que você esteja aí e não sabe como fazer. Então a primeira coisa, aprenda que o tempo é importante. Aprenda que se você não tem a direção de Deus até agora, se Ele ainda não revelou o segredo para você até agora, tudo que você precisa é de mais um tempo. Amém? Quem está me entendendo? Glórias a Deus. Peça um tempo para que pudesse dar a interpretação. Aliás, eles pediram um tempo para que pudesse ter a interpretação. E aí a segunda coisa, Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros. Vê se vocês conseguem entender, irmãos, que ele chegou para os companheiros e disse, olha, está acontecendo isso, isso e isso. É só. É muito diferente, né, do que muitas vezes a gente faz. A gente já chega desesperado. Cara, não sabendo o que vai acontecer. Vê o versículo 18. Ele pediu para os companheiros que eles se juntassem naquele momento para orar, né? Para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo. O que é um segredo? É uma coisa que você não sabe, não te contaram. Cara, mas o que o rei sonhou? E você? Você muitas vezes está assim também, você não sabe. Qual é o segredo para sair dessa situação que você está? O que é que você precisa descobrir em Deus para agir e ser vitorioso nisso? E virar essa página. E ir para frente. E vai se tornar a pessoa mais importante da Babilônia depois do rei. Como? O que você tem que fazer? O quê? Né? Pensa, amados, ele não foi ali dizer assim, companheiro, estamos lascados, a vida acabou para nós, olha, vem aqui me dá um abraço porque nós vamos morrer, né? Olha o que aconteceu com a gente, acabou de chegar aí o Arioque, me falou que o rei decretou, eu até li o decreto, já era. E chora, 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 chora. Duas coisas que nós precisamos aprender aí, irmãos. A primeira delas é o seguinte: quando você tem um problema, cuidado com quem você vai falar. Não vai procurar aquele seu amigo só porque é amigo de escola. Não vai procurar aquela tua vizinha que está doidinha para escutar suas coisas. Não vai procurar aquele parente que você sabe que está dando risada dos teus problemas. Não vai procurar quem não tem ligação com Deus, porque essa pessoa vai acabar fazendo você chorar ainda mais. Essa pessoa vai fazer você separar do teu marido, da tua esposa. Essa pessoa vai fazer você abandonar teus filhos. Essa pessoa vai fazer você perder a tua causa e vai dar o caso por encerrado ali.
Procure os teus companheiros da fé, procura aqueles que você sabe que está contigo na oração, procura aquele que está contigo na hora difícil, procura aquele que tem sabedoria em Deus, para transmitir junto com você o teu problema para Deus. Sim, sim, diga para Deus que você tem um grande problema, pode dizer. E eles fizeram isso, eles se reuniram, e pediram misericórdia. E pediram misericórdia. Do que ele pediu misericórdia? Senhor, o que está acontecendo aqui? Nós não sabemos o segredo, mas o Senhor sabe, o Senhor pode me revelar. Esse é o segredo da fé. Esse é o caminho da vitória. É isso, meu irmão em Cristo, que você tem que fazer quando você não sabe o que vai fazer. Você não tem que ter a resposta agora, você só tem que pedir um tempo, recorrer ao Senhor, leva gente de fé contigo, peça para alguém que você sabe que pode orar contigo a teu favor, que te ama, que está do teu lado e vai buscar essa ajuda, porque o Senhor, Deus dos céus, sabe o segredo que nenhum homem desta terra vai saber. Aleluias! E Ele é quem revela no teu coração. E Ele vai e pede. E aí, olha, ele fala, vamos orar, para que nem o Daniel, nem os seus companheiros perecessem, junto com o resto dos sábios da Babilônia. O que você acha que aconteceu? Eu vou pedir um glória a Deus antes de falar, pode dar. Agora põe o outro versículo, 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Está vendo, irmã Ana Leide, como é? Foi revelada em visão de noite. Eles oraram de dia. Na hora não aconteceu nada, mas de noite. De noite. O Senhor vem e diz, Daniel, é o seguinte, o rei sonhou com uma estalta. E lá vai uma profecia, irmãos, que é das mais importantes e mais interessantes de todos os tempos. Sabe o que eu vejo aí? Vejo Deus usando um rei, que era um poder político da época, vejo Deus usando o Arioque, vejo Deus usando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E esta bênção seria não só para eles, como para todos os sábios da Babilônia. Crente que é crente não é abençoado sozinho. Amém? Amados, deixa eu apenas destacar aqui algumas coisas que me parecem bem importantes nessa palavra para a gente encerrar. Você já sabe que esse segredo foi revelado. Você já sabe que isso foi um milagre que não tem tamanho. Isso poupou a vida deles, irmão. É como ser curado de uma enfermidade mortal. É como, sei lá, vencer uma guerra que parece impossível, é como vencer gigantes. Isso é extraordinário demais. Eu quero dizer para você que já nesse versículo, Daniel faz uma coisa que muitas vezes a gente esquece. Assim que recebeu o segredo, o que está escrito ali? Leiam comigo, eu falo e vocês repetem, tá bom? Pode ser? Diz assim, e Daniel louvou o Deus do céu. Primeira coisa que a gente faz quando é abençoado, louvar a Deus. Versículo 20. Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a... Quem precisa de sabedoria nessa noite, levanta a mão e diz, eu! Quem precisa de força nesta noite, levanta a mão e diz, eu! E eu também. A sabedoria e a força vêm do Senhor, amados. Amém? E se você precisa disso nessa noite, Ele não está mandando esta palavra para voltar vazia. Você crê? Eu não creio. Não creio que esta palavra veio para voltar vazia. Eu creio que ela veio para trazer vitória para todo aquele que crê em nome do Senhor Jesus. Amém? Vou ler para você essa parte que não pode ficar de fora, para a gente encerrar mesmo.
a hora que ele chega para o rei, a hora que ele vai ter que dizer para o rei assim: olha, falar para você, viu, eu tenho a revelação. Você já imaginou essa cena? Ninguém, sabe, os sábios, os magos, os importantões da Babilônia, já disseram logo para o rei assim: rei, né? Isso está no versículo 10, ele fala: não há ninguém sobre essa terra que possa declarar um negócio desse, rei. Não é possível que alguém dessa terra peça uma coisa dessa para outra pessoa. Não dá, essa maluquice. Mas aí Daniel vai chegar e vai dizer: eu tenho o segredo. Eu quero ler para você no versículo 27, a gente não pode deixar esse de fora. Ele é introduzido na presença do rei. O versículo diz assim: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Então ele frisa que é uma coisa bem difícil. Mas no versículo 28 ele diz: mas eu, Daniel, o bom, eu sou melhor do que todos esses caras aí. Eu sou um revelador de verdade. Eu sou um profeta dos bons. Eu sou o bom. Não é isso que vocês estão lendo aí no versículo? Não? Ué. Mas, irmãos, isso é uma armadilha de Satanás na nossa vida, sabia? Sabe, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fico assim, sempre muito preocupado com isso. Alguém chega para mim, pode perceber que eu não gosto. Pastor, que palavra essa noite. Eu não gosto que faça isso, irmão, porque eu não quero cair em armadilha. Eu não posso achar que eu sou bom. Não posso achar. Não, eu não estou dizendo isso porque eu acho que eu sou, não. Eu sei que eu sou mais ou menos, mas a palavra de Deus não é minha, sabe? Mas eu não posso me envaidecer com isso. Quando a gente é usado por Deus, quando Deus está trabalhando umas coisas, sabe, em nossas vidas, sobre nós, que vai botar a gente no negócio, que vai fazer a gente aparecer ali no meio do processo. Sabe, irmãos, não é para mostrar quem a gente é. Deus sabe quem é grande e quem não é. Ninguém dava nada para o João Batista e Jesus falou para ele que, dentre todos os homens que nasceram de mulher, ninguém foi maior que o João Batista. Mas o meu voto não ia ser dele. Ou eu ia votar no Moisés, que abriu o Mar Vermelho. Eu ia votar no Daniel, que foi para a cova dos leões e ainda revelou o segredo do rei. Eu ia votar no Davi, que venceu o gigante. Eu ia votar no Abraão, que teve um filho com 90 anos. Aí o João Batista fez o quê? E quem que ia votar no João Batista? Só que Jesus disse: não há homem nascido de mulher maior do que João Batista. Sabe, o problema é quando a gente quer ser grande. Quem tem que mostrar se eu sou grande ou não são as pessoas que estão do meu lado, e muito menos eu mesmo. Eu mesmo não posso achar, irmão, porque isso é um passo para a destruição. Se eu achar que sou muito usado, se eu achar que eu simplesmente vou ser usado segundo a medida que Deus me abençoar. Quantos no lugar de Daniel não ia agir exatamente assim? Olha, eu, né? Mas ele vai lá e diz assim: mas há um Deus nos céus. Então ele estava mostrando quem era o Deus dele. Deixa eu te falar, meu querido irmão em Cristo, esse problemaço que você está vivendo, esse problemaço, essa situação complicada, as coisas que muitas vezes você tem que enfrentar na tua vida, que vem do nada e você não sabe como sair disso. Ao invés de você fugir, de lamentar, de buscar culpados, de querer deixar como está para ver como é que fica, você ore ao Senhor, peça a revelação, porque Ele tem um segredo para desvendar na tua vida, e o poder é para mostrar quem Ele é e não quem você é. Sabe, quando Deus quer mostrar quem você é,
Aí você tem que estar preparado, você tem que tomar cuidado, porque quando Deus quis mostrar quem o Jó era, ele chegou para Satanás e disse: você já observou meu servo Jó? Eu vou te mostrar quem é ele. Mas você sabe pelo que ele passou. Se você quiser passar por prova assim, vai se engrandecendo aí, que uma hora você entra pelos canos. Mas deixa isso por conta de Deus. Deixa que Ele analise a tua fidelidade. Você simplesmente confie que o Senhor pode fazer de você um grande vencedor. Por quê? Porque você, através do teu problema, vai fazer como Daniel. Daniel mostrou para o Nabucodonosor quem era o Deus dele. Ele não quis saber de mostrar quem era ele. Ele disse: há um Deus nos céus. Um Deus que Nabucodonosor não conhecia, mas conheceu. Quem mostrou quem era este Deus? Daniel. Você muitas vezes tem um problema difícil, uma situação complicada, você começa a querer fugir disso. Não sabe que muitas vezes é Deus por trás disso tudo, querendo através de você mostrar para muita gente quem Ele é. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar, coloca a mão no teu coração. Não sei o que você está vivendo. Esta palavra não veio à toa, que eu sei, mas é uma boa oportunidade aqui da gente fazer, igual o que fizeram os 4 crentes daquela época. Nós estamos reunidos aqui nessa noite. Apesar de eu não saber o teu caso, eu quero te dizer que quem tem que saber é Deus. Amém? Eu não preciso saber. Você está esperando um segredo? Você está buscando uma revelação do Senhor para a tua vida? Você está, irmão, desse jeito que não sabe mais o que fazer? Está discursoado, querendo desistir, querendo largar tudo para trás, querendo fugir da situação, você não quer nem falar mais, você não quer mais falar do teu problema, você acha que você fica ferido quando estas coisas vêm à tua memória e descem até o teu coração? O Senhor não te chamou para ficar ferido com as situações que tantas vezes você vai enfrentar, meu amado irmão, e você vai enfrentar para mostrar quem Ele é na tua vida. Você não vai mostrar para ninguém que você é o mais sábio, é o mais inteligente, é o mais preparado. Não. Você não tem que mostrar nada disso. A única coisa que você tem que mostrar é quem é o Deus que você serve. Então é muito importante que você saiba se portar diante das situações difíceis, para não ficar perdendo tempo com lamentações, perdendo tempo conversando com gente que não vai te conduzir à tua vitória em Deus. Não perca mais tempo com isso. Diante de uma palavra como essa, peça agora, nesta oração, que o Espírito Santo te revele quem são as pessoas que não estão contribuindo com nada nesse processo que você está vivendo. Peça ao Espírito Santo nessa hora que revele no teu coração quem são aqueles que vão orar contigo, quem são aqueles que vão ficar junto com você nesta causa. E você que tem uma causa, meu irmão, não deixe jamais de acreditar que tudo pode mudar em tua vida de um versículo para o outro. Eu acho que você entendeu o que eu quis te dizer. Do versículo 18 para o 19, tudo mudou. De um momento para outro, tudo pode mudar na tua vida, porque o poder é deste Deus, que você vai mostrar quem é, através das suas atitudes. Amém? Coloca a mão no teu coração. Senhor Deus, Pai amado nosso, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por nos orientar, por aqui, Senhor, falar sobre as nossas situações, as causas que vêm afetando a vida dos meus irmãos, em família, no trabalho, quem sabe no ministério, socialmente falando, espiritualmente falando. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, podem muitos aqui estar vivendo uma situação como viveu Daniel, se não na mesma intensidade,
mas que impactam suas vidas. E muitas vezes faz com que os meus irmãos, com que nós tenhamos aquela vontade de largar tudo, aquela vontade de só reclamar, aquela vontade, Deus querido, de fugir. Mas nesta noite nós queremos ficar com a Tua palavra. Nós queremos tomar aqui, Senhor, nesta hora, a decisão de viver conforme os Teus ensinamentos. Nós queremos viver, Senhor, conforme aprendemos das ações de Daniel, jamais pensando que as coisas não podem mudar, porque não temos capacidade de mudar, porque nós sabemos que não temos a capacidade de mudar, e não temos que mostrar a ninguém quem somos nós, mas queremos, com Tua graça e misericórdia sobre a nossa vida, mostrar ao mundo, a muitas pessoas, mostrar ao Rei, dizer a Ele que o poder dele não tem valor sobre as nossas vidas, mas que nós estamos mostrando, mas que nós podemos mostrar quem é o Senhor na nossa vida. E é nesse propósito que assim te agradecemos e pedimos que fique conosco, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, todos juntos em amém. Quem creu, recebeu, pode aplaudir esta palavra. Aleluia, glórias a Deus.